Olá, alunos do quinto ano, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Juscelia. Eu estou aqui para mais uma aula do nosso movimento Aprender Mais. Lembrando que nós estamos trabalhando com este livro, que é o nosso livro Emai Ler e Escrever, volume 2 do quarto ano. E hoje teremos a nossa aula de número 22. Então já separa aí o seu livro, pessoal. Abre na segunda parte, onde nós temos as atividades de língua portuguesa e vamos trabalhar hoje as atividades das páginas 146 e 147. Como nós sabemos, estamos no nosso projeto didático sobre jornal. Estamos na etapa 3 e hoje nós vamos fazer a atividade 3A, parte 2, certo? Então, aí no seu livro, você vai encontrar este enunciado. Atividade 3A, notícia, contexto de produção, marcas no texto e no título, parte 2. Então, por isso começou aqui com o número 2, porque o número 1 foi na parte 1. Para estudarmos um pouco essa questão, leia os títulos das matérias apresentadas pelo professor e identifique a qual público parecem destinar-se. Converse com seu colega e explique como é possível saber isso. Primeiro, essa atividade será individual, então não vamos ter a possibilidade de falarmos com os colegas. Então, na aula de hoje, eu vou mostrar para vocês duas matérias, duas notícias que nós já estudamos, e a gente vai falar hoje sobre o título dessas notícias, certo? Então, esse ponto número 3 nós não vamos realizar, porque não estamos fazendo as atividades na escola, e nem o ponto número 4, que pede para vocês relerem esses títulos dessas notícias, né, para os colegas da classe. Então, eu tenho uma pergunta para vocês. Qual será o público-alvo dessas duas notícias que eu vou mostrar para vocês? Ou seja, para quem elas foram escritas? Vocês se lembram dessa notícia aqui que nós trabalhamos no dia 5 de junho de 2021, é claro? Ó, essa primeira notícia foi publicada lá no jornal Folha da Região. Vou fechar aqui um minutinho para a gente poder ler. Dia Mundial do Meio Ambiente. Samar anuncia estudo sobre o Ribeirão Baguaçu. Então, nós falamos bastante sobre essa notícia, nós estudamos essa notícia e no mesmo dia nós também estudamos, ó, ela terminou aqui, a segunda notícia que foi publicada em um outro jornal, que é o jornal O Liberal. No Dia Mundial do Meio Ambiente, GS Inima Samar anuncia estudos sobre o Ribeirão Baguaçu. Bom, essa notícia aqui, ela foi publicada no jornal número 2, que é o jornal O Liberal. Observando, pessoal, esses dois títulos que nós acabamos de ver. Então, este título aqui, que é o título número 2, e esse título aqui, que é o título número 1. Então, observando esses dois títulos, pessoal, vamos responder a questão. Aqui pede para que você converse com os colegas da classe, mas nós já sabemos que a atividade será individual. Letra A. Todos os títulos se referem à mesma notícia? Então, nós vimos que os dois jornais foram publicados no dia 5 de junho de 2021, e o assunto que está lá em cima, no título da notícia, é o mesmo assunto, pessoal? Sim ou não? Sim, ele é o mesmo assunto. Então, como que nós podemos responder aí, pessoal? Porque aqui está perguntando se os títulos se referem à mesma notícia. Sim, as duas notícias se referem ao fato da empresa Samar anunciar um estudo sobre o Ribeirão Baguaçu, uma exposição de fotos, o vídeo institucional e o plantio de mudas de árvores realizados pela Prefeitura Municipal de Araçatuba. Então, nas duas notícias, nós temos o quê? Todas essas informações, mas principalmente a informação de que a empresa Samar está promovendo esse estudo sobre o Ribeirão Baguaçu.
podem registrar aí no seu livro, pode pausar o vídeo um minutinho e anotar a resposta, pessoal. Se você já respondeu, vamos para a questão B. Quais informações são diferentes em cada um dos títulos? Tem uma diferença, tem duas palavrinhas diferentes no segundo título, diferente do primeiro. O que está diferente? No segundo jornal, que é o jornal O Liberal, aparece a mesma frase lá do primeiro, que inicia de forma diferente da primeira notícia, que inicia com no Dia do Meio Ambiente. E lá no Jornal Folha da Região, só Dia do Meio Ambiente, certo? Então, o início da notícia é diferente. E, além do início da notícia ser diferente, tem uma outra palavrinha que aparece na segunda notícia, que é o nome completo da empresa, que é GS Inima Samar. Então, como ficaria a resposta aí no seu livro? No Jornal Liberal, aparece a mesma frase que inicia de forma diferente da primeira notícia e destaca o nome da empresa que promoverá o estudo sobre o Ribeirão Baguaçu, certo? Então, o que apareceu em destaque aí no Jornal Liberal? O nome da empresa que vai fazer esse estudo, certo? Então, podem responder aí no seu livro, anotar a resposta completinha, pessoal. Aqui na questão C, qual é o conteúdo temático, ou seja, o tema que é abordado nos títulos das matérias? Sobre qual tema que estão falando as duas notícias, pessoal? Ah, essa aqui é moleza, hein, pessoal? Qual título que é? Sobre o meio ambiente. Então, as duas notícias falam sobre o meio ambiente e o impacto ambiental sofrido pelo Ribeirão Baguaçu ao longo dos anos. Então, nas duas notícias, fala que vai ser, né, pesquisado durante esse estudo tudo que vem ocorrendo, né, durante todo o trajeto ali do Ribeirão Baguaçu, sobre todas as propriedades que estão no entorno do Ribeirão, se está havendo poluição ou não do rio, como isso está acontecendo, como o Ribeirão está impactando a vida das pessoas. Então, sobre tudo isso que aparece aí, tanto no título da notícia como durante toda a leitura da notícia, certo? Registrem aí a resposta da questão C no seu livro. Questão D. Que diferença há entre a forma de iniciar os títulos das matérias selecionadas? Então, essa questão nós já respondemos, ou seja, nós já falamos qual que é a diferença. Ó, na letra B a gente já respondeu quais informações são diferentes em cada título. Então, nós não vamos responder essa primeira pergunta. Mas a segunda pergunta diz assim: que efeito de sentido isso provoca em quem lê? Então, quem lê a notícia e vê lá que o nome da empresa está em destaque, o que essa pessoa sente, pessoal? Ó, isso, essa notícia, ela foi escrita dessa forma por quê? Porque chama a atenção das pessoas para o fato da empresa GS Inima Samar estar promovendo o estudo. Então, essa diferença que nós vimos nos títulos das duas notícias no segundo jornal, é para dar o quê? Maior atenção ao fato da empresa estar promovendo o estudo, certo? Podem registrar aí a resposta da questão D. E a última questão de hoje. Por que você acha que os jornalistas e editores do jornal fizeram essas escolhas? Por que o jornal Folha da Região, o título aparece de uma forma, e lá no Jornal Liberal apareceu de outra forma? Por que eles escolheram escrever de formas diferentes? Sempre para chamar mais a atenção do leitor do jornal, certo? Então, cada jornal ele usa ali, né? Ele usa
de estratégias para chamar a atenção do leitor, porque quanto mais chamar a atenção do leitor, mais o leitor vai se interessar e vai continuar lendo o jornal e ainda vai trazer novos leitores, porque ele vai falar para as outras pessoas sobre as notícias que ele leu no jornal. Certo, pessoal? Olha só, terminamos as atividades de hoje. Não se esqueçam de fazer as correções de todas as atividades aí no seu livro Ler e Escrever, combinado? E eu espero vocês na nossa próxima aula. Tchau, tchau, pessoal!